Olá, esta é meditação baseada no Devocionário Sementes, que é uma publicação da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Os textos bíblicos para a liturgia deste dia 20 de setembro de 2020, 16º domingo após Pentecostes, são tirados do livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, ao capítulo 4, versículo 11, do Salmo 145, versículo de 1 a 8, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de 21 a 30, e do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. A meditação tem como título A Bondade de Deus Não Tem Limites e foi feita por Luiz Carlos Silva Vieira, de Florianópolis, Santa Catarina. O Evangelho da reflexão de ontem está interligado ao de hoje. No de ontem, Pedro se compara ao jovem rico que havia recusado a renunciar suas riquezas. Nós deixamos tudo, o que recebemos, diz Pedro, ao referir-se à promessa de um tesouro no céu. Nosso Senhor Jesus, em sua bondade, responde a Pedro com a parábola do Evangelho de hoje. Esta história é conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha, quando deveria ser conhecida como a do patrão diferente, pois chama a atenção para a atitude do patrão. A parábola fala dos direitos iguais que todas as pessoas têm diante do convite de Deus. O argumento presente no versículo 30 do Evangelho de ontem se repete no versículo 16 do Evangelho de hoje. Alguns contratados contestam a atitude do patrão. Não aceita que o patrão os tenha equiparado aos últimos contratados. Os fariseus achavam que os atos dos homens tornavam Deus devedor deles. Jesus inverte isto. A graça de Deus não se negocia. A atitude de Deus vem antes de qualquer mérito. A justiça de Deus é diferente da justiça humana. Mateus descreve a realidade social da Judeia de desemprego e de trabalhos diários. Nos parece familiar essa realidade, pois vivemos num país de injustiças, de retrocessos e negação dos direitos conquistados de pessoas desempregadas e obrigadas a aceitar qualquer oferta que lhes façam. A atitude do patrão diferente está fora da lógica de qualquer sociedade. É a manifestação de uma bondade sem limites. Assim é o ato gratuito de Deus. É nosso dever lutar por aquilo que Deus propõe, a igualdade. Sem ela, nunca haverá justiça. Está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 16, assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Oremos para que nosso país seja liberto das injustiças sociais.